Jean-Paul Sartre disse: não importa o que fizeram do homem, o que importa é o que o homem faz do que fizeram dele. Essa frase de Jean-Paul Sartre, ela fala muito do existencialismo, que dentro da psicologia, por exemplo, nós temos uma abordagem do existencialismo humanista, né? Tem inclusive a logoterapia com Viktor Frankl. Eu começo esse podcast falando dessa frase de Sartre porque nós somos frutos daquilo que, de alguma forma, a sociedade constrói, daquilo que a sociedade até impõe de forma coercitiva para que a gente faça determinadas escolhas. E a liberdade, na ótica de Jean-Paul Sartre, ela é um fardo e não algo tão bom quanto muita gente pensa. Ser livre traz para aqueles que assumem o seu posicionamento, o seu protagonismo, responsabilidades muito grandes. E no nosso podcast nós temos justamente isso, essa ideia de trazer conteúdos que sejam relevantes, que façam quem está assistindo crescer. O nosso objetivo não é a quantidade, queremos sim ser vistos pelo maior número de pessoas possíveis, mas queremos a qualidade, queremos o feedback daqueles que nos assistem, né, de perguntar por que nós falamos sobre aquilo, por que nós não falamos sobre algumas coisas que ficaram talvez não respondidas. Isso é muito importante porque nós não somos dono da verdade, nós somos frutos de estudo, de conhecimento e de sabedoria, principalmente naquilo que se refere a vivências que nós temos. Hoje eu recebo com muito carinho a psicóloga Delis Roberta, ela que trabalha com escola, trabalha com clínica, trabalha com crianças, trabalha com adultos, tem sua abordagem, e ela vai conversar com a gente sobre essa vivência de ser uma psicóloga e os pontos fortes que ela entende que a psicologia pode atuar dentro da sociedade de uma forma geral. Delis, muito obrigado por ter essa oportunidade de estar aqui conversando com você no nosso podcast. Obrigada, Elielson. A gente tentou tanto, né, criar, né, possibilitar esse momento. Então, é uma honra estar aqui com você. Nós estamos indo agora, se eu não me engano, é o episódio 37. Desde o primeiro eu te chamo, então... Agora deu certo. Deu certo. Delis Roberta, fale um pouco da sua formação como psicólogo. Lembre um pouco da época que você era estudante como psicólogo, quais eram as expectativas que você tinha, como foi a vivência dentro da faculdade, as descobertas, até para encontrar a sua própria abordagem, sua própria linha de trabalho. Eu sempre quis a psicologia, por mais que muitas vezes eu ouvia de algumas pessoas aquele tipo de frase: psicologia não dá dinheiro, tem certeza que vai escolher psicologia? E por mais que a gente tente disfarçar, mas de certa forma a gente quer uma profissão que a gente cresça e cresça financeiramente também. Só que eu sempre acreditei, e eu digo isso hoje trabalhando em escolas: olha, a psicologia ou qualquer outra profissão, ela vai depender de você. Não vai depender da família, não vai depender de outras pessoas. Por quê? Porque quando a gente vai fazer algum momento de orientação profissional, a gente fala assim: meu pai quer que eu faça isso. E eu sempre relato: olha, quem vai trabalhar é você. Então eu sempre acreditei nisso. Eu acreditei que eu faria o meu melhor e eu seria a melhor psicóloga nas condições que eu tinha. Então, na faculdade, eu costumo até dizer, eu dizia, né, para os meus estagiários, eu nunca fui a melhor aluna da turma, mas também não fui a pior aluna da turma. Eu sempre fui uma aluna esforçada, eu sempre dava o meu melhor. Havia um comprometimento. Exatamente, porque eu sabia que tudo dependia de mim. Então, eu aprendi muito na psicologia, eu vivenciei muitos desafios. Eu sempre gosto de contar algumas histórias que por exemplo, eu tinha muita dificuldade de falar em público. E na vivência da psicologia, nos seminários, nas apresentações, eu tive que me desafiar, viver esse desconforto e superar. Então, assim, foi não vou dizer que foi só... Eu não vou querer romantizar, né? Mas eu sou muito grata pela profissão que eu escolhi. E eu sempre falo, eu não tenho dúvidas, nunca tive dúvidas. Eu aqui acredito muito que entra a questão que quando você fala assim, não vou romantizar, porque nada é fácil. Sim. Porque senão você, assim, não pode passar a ideia para quem está assistindo de que é fácil. Por exemplo, eu tenho 22 anos de sala de aula, não é fácil. Sim. Não é fácil, ou seja, chegou um momento da minha vida, por exemplo, que eu tinha 17 escolas para ministrar aula e eu não tinha vida nenhuma, a não ser viver em função
daquilo. Uhum. Então não é fácil ser professor, não é fácil ser psicólogo, não é fácil ser um político, não é fácil Sim. ser um médico, não é fácil ser um policial, não é fácil ser um jogador de futebol que atenda as expectativas de uma torcida. A sociedade tem que procurar entender que, eu vou procurar isso porque isso vai dar dinheiro e é fácil. Não existe nada fácil que vá trazer dinheiro fácil dentro de um caminho de honestidade. Vai depender muito do profissional. Você pode estar na profissão que for. Vai depender de você, vai depender do seu esforço, vai depender da sua força de vontade, vai depender de dar a cara a tapa mesmo, de, tenho vergonha disso, é encarar mesmo. Eu posso até contar um pouquinho da minha trajetória na psicologia, falando da psicologia escolar. Eu não tive um estágio como eu gostaria na psicologia escolar, mas a minha primeira oportunidade de emprego foi na psicologia escolar. E detalhe que eu fui assim, eita, tu é muito corajosa quando eu mandei meu currículo. Como é que tu vai? Tu tá com menos de um mês de formada e tu vai ter coragem de mandar esse currículo? E eu vou testar. Eu nunca passei por uma entrevista, mas foi a minha primeira vez. Eu tinha menos de um mês de formada. E entrei. Verdinha, como eu falo. E eu tinha receio? Tinha. E aí eu fiquei aperreada, meu Deus, e agora? Né, eu tô numa empresa grande, e aí o que eu fiz? Mais uma vez, me coloquei numa posição de pedir ajuda. Olha, uma professora minha, que hoje é minha amiga. Eu estou numa escola, são 636 alunos, eu não tive um estágio tão bom, mas eu tô me desafiando a entrar nessa escola e fazer o meu melhor. E ela falou, vai estudar. E mandou vários materiais para mim, livros. E foi assim que eu comecei a minha carreira na psicologia escolar. Sem medo? Não, eu tinha medo, mas eu sempre vivi esse desconforto, até ele passar. Delis, você até me faz lembrar agora que eu comecei como professor ainda no primeiro ano do ensino médio da minha escola, quando eu estudava. Eu estudava na Escola Cidadão Cidadã. No primeiro ano do ensino médio eu já era um pouco mais velho do que os outros e tinha uma certa capacidade de liderança e um conhecimento esportivo. Então, no ensino médio, eu me torno um professor agregado do professor de educação física. Só tinha um professor de educação física e eu me torno um professor de educação física. Sim. Tanto que muita gente pensava, o Elielson vai fazer educação física, joga futebol, já tá ganhando dinheiro na escola. Mas, quando eu vou fazer o vestibular, o professor Marivaldo Macedo, foi meu professor de história, ele me cativou bastante, junto com os professores de literatura, professores de redação, parte das humanas. E aí eu faço filosofia e depois venho fazer história também. E com 4 meses que eu tinha passado no vestibular, eu também entrei na sala de aula. E a pergunta era, você pode entrar ou não pode entrar? Eu fiz essa recapitulação pegando esse seu gancho que você deu, porque hoje existe um preconceito que ele era muito estabelecido com aqueles que começam. Que você citou agora, pô, tá começando, tu vai encarar. Existem 2 preconceitos hoje, com quem começa e com quem já tá na atividade há muito tempo. Porque Eu imagino. ou a pessoa é muito verde ou ela tá ultrapassada. Principalmente em profissões que você tem que manter ali o diálogo, você tem que manter o foco, você tem que ser o próprio empreendedor de você mesmo. Então, você ainda é muito jovem cronologicamente, tem uma experiência profissional, mas já se encaminha para uma consolidação dentro da psicologia. Você ainda tem muitos sonhos para entrar nesse desconforto? Muitos. Muitos mesmo. Eu sempre gosto de me jogar, sabe? É tão tal que quando eu cheguei aqui, eu já fiquei fazendo perguntas. E como é isso? Como é que funciona aqui? Porque um dia que eu deixar de sonhar, morreu, né? Então... Perdeu o interesse pela vida. Perdi o interesse pela vida. Então, eu tenho muitos sonhos para realizar. Eu não vou comentar aqui, né, por enquanto, mas... É melhor guardar o silêncio. Mas tenho muitos sonhos para realizar, já tô realizando muitos, e eu sei que vem muita coisa boa pela frente. Dentro dessa... E tem muita gratidão já pela caminhada. Sim. Voltando aí à questão da psicologia escolar,
Você tem 8 anos aí de atuação na psicologia escolar. Isso, faço 8 anos de formada agora em agosto e 8 anos de psicologia escolar. Detalha essa vivência desses anos na psicologia escolar. O que você acha que falta? O que as famílias deveriam colaborar mais? O que é um psicólogo escolar? Pronto. O psicólogo escolar, a gente tenta buscar dar um suporte, né, para os alunos, para a família, para os colaboradores. A gente tenta ter um olhar mais humanizado na escola. Delis, é muito desafiador? Eu acho desafiador. Porque hoje em dia tem a questão da inclusão, não são todas as escolas que têm esse olhar. Então, quando eu entro para fazer parte de uma escola, eu valorizo muito, porque ali, eu sempre repito essa frase, aluno a gente não escolhe, a gente acolhe. Então, um dos meus maiores desafios na psicologia escolar é justamente a inclusão, porque vai depender muito da escola. Vai ter escola que vai dar esse suporte que é necessário, que é de direito do aluno, e tem outras que não dão tanto esse suporte assim. Outro desafio que eu vejo até hoje, por mais que a gente já esteja em 2025, é o nosso papel dentro da escola. Nós não fazemos clínicas na escola. A gente faz observação, a gente faz acompanhamento desse aluno, faz o encaminhamento quando necessário, mas clínica a gente não pode, é até antiético. Mas tá nas normas do Conselho Federal de Psicologia. Exatamente. O psicólogo escolar não pode clinicar dentro da escola. Isso, exatamente. A gente faz um encaminhamento. Delis, mas é visível que essa criança, ela tem alguma dificuldade no comportamento. Tudo bem, a gente faz o encaminhamento. Por mais que eu tenha certeza, eu não posso fazer esse diagnóstico dentro da escola. Aí seria uma incompatibilidade de interesses, né? Isso. E aí, por isso, tem um conselho que vai definir qual é o papel que vai ter. Porque lá na escola você vai ter que trabalhar com os alunos, de alguma forma. Você vai trabalhar com a família, com os funcionários. Então, se você tiver que clinicar, você vai ter que dar atenção específica para algumas pessoas e vai perder o foco da escola, do coletivo. Porque a clínica é um ambiente controlado. Sou eu e o paciente. Vai ter momento que vai ter orientação parental? Vai, mas tudo continua muito controlado. Na escola, não. Tudo é muito dinâmico. A gente prepara uma rotina do dia, mas vai surgindo muitas outras. Então, é um ambiente... Eu sempre costumo dizer, é um campo de experiência riquíssimo. Vou fazer 3 perguntas com relação à escola bem direta, Delis. A psicóloga ou o psicólogo e os alunos. Como é que você vê como esse profissional pode contribuir dentro da atmosfera da escola com os estudantes? Pronto. Com os alunos, a gente faz esse acompanhamento emocional, a gente acolhe. Muitos alunos terminam a prova, ou antes da prova, tem uma crise de ansiedade, por exemplo, a gente dá esse suporte. Se esses comportamentos ficarem se repetindo com mais frequência, a gente chama a família e aí faz o encaminhamento. A gente dá suporte também na questão da orientação. A gente está vendo que o aluno, ele está com alguma dificuldade. É só uma dificuldade mesmo pedagógica ou tem algo por trás? Então, a gente dá todo o suporte que o aluno precisa. A gente só não faz clínica. A relação do psicólogo, psicóloga com os profissionais que trabalham na escola, professores, colaboradores, qual deve ser o papel desse profissional, do psicólogo nessa relação? Pronto, é fundamental. Muitas vezes, alguns professores, hoje em dia mudou bastante, mas ainda acontece de vez em quando. Eles gostam do nosso suporte, mas tem outros que veem a gente como um fiscal de sala. Tá observando o meu trabalho. Mas a nossa função não é essa. A nossa função é a gente se unir e fazer um trabalho em equipe, né? Eu tento sempre acolher as professoras. Eu sempre tento mostrar disponibilidade para a gente trabalhar em equipe e buscar estratégia pedagógica para ajudar esse aluno, independente da demanda, sendo uma criança neurotípica ou não. A relação do psicólogo com as famílias, com o pai, com a mãe, com o responsável, às vezes é o tio, às vezes é um padrasto. Ou seja, nós temos famílias que são esfaceladas aí por motivos próprios, assim, não tá ali tão numa rotina tão querida e contundente como gostariam. Então tem famílias que elas têm ali vários problemas, tem várias questões que o aluno traz de casa. Quando você vai abordar um pai, uma mãe, como é que o psicólogo escolar vai trabalhar isso? Pronto.
Como eu estava comentando com você, tem a questão da gente atuar de forma humana. A família tem as questões pessoais dela, é fato. Então, eu tento olhar o todo. Muitas vezes, a família chega um pouco mais chateada por alguma situação, e eu sempre tento fazer esse acolhimento mais de perto. Por que que essa família está chateada? Será se ela não passou por outras situações que a deixaram assim? Então, eu tento sempre ter esse olhar. E essa parceria, eu acredito, todas são importantes, mas família e escola... Família, psicóloga escolar é fundamental, porque se a escola faz a parte dela, dando um suporte que esse aluno precisa, a família precisa fazer isso também. Como, Délis? Com as terapias, que muitas vezes é necessário, esse apoio familiar, esse momento mais de estabelecer vínculo com essa criança, esse olhar mais cuidadoso, a gente orienta a família. Por isso que é tão importante essa parceria. Eu puxei esses 3 assuntos, dela, que em 2017, nós tivemos um movimento aqui em Teresina, Sábado Sem Aulas, foram capitaneados por pais, né, das principais escolas de Teresina, e tinha vários profissionais, você tinha juízes, você tinha médicos que contestavam a escola conteudista, a escola só visando resultados, né, não só a escola como a família também, ela tem essa participação, como também escolas que praticamente compravam o tempo integral do aluno. Comprava o tempo integral, porque eu digo, olha, a escola, deixa seu filho aqui, não precisa pegar mais, deixa aqui que pague, que a gente cuida, ou seja, e não tinha essa relação família mais forte no processo de educação do aluno, porque o aluno é uma pessoa dentro da escola. Quando ele chega em casa, ele é o filho, ele é outra pessoa. Nós sabemos que o quanto que ele modifica o comportamento dele da escola para casa, de casa para a escola, né? Ou seja, é como o Roberto da Mata falava, nós somos um em casa, nós somos um no shopping e nós somos um no meio da rua sozinho. O antropólogo Roberto da Mata falava disso. Então, assim, a psicóloga Délis Roberto vai trabalhando toda essa atmosfera de funcionários, de professores, de pais, de alunos, mas quando sai da escola, a Délis Roberta, por exemplo, é um ser humano normal, como Sim. qualquer outro, saiu daquele padrão, né? Ou seja, você pegar tudo isso e, de fato, você passar para a sociedade, dentro daquela questão que foi discutida em 2017, que era você ter um alinhamento mais forte, né, de todas essas competências familiares, estudantis e profissionais. Então, assim, quando você conseguia, dentro do seu trabalho, perceber que a família melhorou, que o aluno melhorou, que a escola melhorou por conta de estratégias, qual o sentimento, como é que se compartilhava isso com os superiores, para dizer, olha, tivemos essa estratégia para melhorar a escola, a família melhorou na sua conduta, talvez o aluno seja o melhor filho agora dentro de casa, porque às vezes ele é bom aluno, mas ele não é um filho tão bom, às vezes é um bom filho, mas não é um aluno tão bom, então tem muitas variáveis. Então, é a gente ter esse olhar de sensibilidade e muitas vezes a gente deixar o nosso lado, né? A gente se deixar de lado algumas vezes para pensar naquele público geral, entendeu? Acredito que não é nem que você se deixe de lado, mas você se coloca melhor perante seu público-alvo, que são as crianças. E aí você, dentro desse envolvimento, que é muito importante, você termina tendo melhores resultados. Como estudante de psicologia hoje, Délis, eu escuto muito várias abordagens, mas quase todas elas, os professores são unânimes e olha, é preciso que haja aqui uma vulnerabilidade da pessoa que ela está buscando um apoio psicológico, e eu não falo só quando alguém se sente doente, né? Eu sempre digo, a psicologia, ela também é para conduzir e melhorar a vida no seu ambiente e na sua zona de conforto. Você não precisa estar desconfortável para você se ressignificar, fazer um novo encaminhamento da própria pessoa. Então, nesse aspecto, a vulnerabilidade desse paciente, dessas pessoas que são atendidas pela psicologia, ela é importante para que o psicólogo, com responsabilidade, seguindo seus preceitos profissionais, ele possa aplicar corretamente as ações que ele aprendeu cientificamente, porque a psicologia é uma ciência, não alguns dizem o curso do depende, não é questão de depende, né? É uma questão científica mesmo, e que tem abordagens específicas que elas são trabalhadas para que elas tenham resultados específicos, ou seja, não é só aqui uma escuta ativa, mas é algo que você vai ali no momento do trabalho
fazer uma intervenção onde você quer um resultado prático. Então, assim, como que a Délis vê essa questão da vulnerabilidade e aí saindo da escola, partindo para a clínica? Quando você precisa dessa vulnerabilidade de quem você está conversando, de quem você está atendendo, para você poder entender todo aquele processo e encaminhar algumas observações. Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo perguntar no sentido da... Eu sou seu paciente e eu tenho que me abrir e ser vulnerável para que você possa entender o que eu tô levando. Entendi. Porque, assim, com as crianças acontece de uma forma, com o adulto, de outra forma. Muitos adultos, eles têm um pouco mais de dificuldade no início. Eu não sei o que falar. Eu vim porque me disseram que é importante. Então, a gente deixa ele à vontade. Olha, a gente explica, a gente acolhe, o espaço é seu, você está aqui para lidar com as suas demandas, há algo que seja importante você relatar aqui. Então, a gente deixa ele super à vontade, não deixando de acolher. Com as crianças, a primeira coisa é estabelecer vínculo. Então, por que é feito esse momento com os pais, primeiro com a criança? Para saber o que a criança gosta, como é que eu vou conquistar aquela criança, como é que ela vai confiar em mim? Vai precisar desse acolhimento. Então, assim, de certa forma... Eu sou uma estranha, né, para a criança, então ela vai se vulnerabilizar para poder confiar em mim e estar ali toda semana comigo. Então, a gente vai trabalhando as questões de afeto, os brinquedos que ela gosta, e com o tempo ela vai se desenrolando, ela vai se sentindo à vontade para estar relatando o que acontece para mim. Muito bem, é justamente esse o ponto que eu queria chegar, porque na psicologia você tem muitas formas de abordar alguém. Sim. E quando você chega na clínica você, Délis, atende tanto crianças, adolescentes, como também trabalha com adultos. Muitas vezes, você nesses 8 anos de escola, você não chegou a temer por ser rotulada apenas como uma psicóloga de criança e não ter a capacidade de se envolver com os adultos por conta da exposição que a escola causa? Não, eu nunca, nunca foi um receio meu, até porque, assim, eu tava com esse público, porque a escola geralmente é esse público, né, até os 17 anos, muitas vezes, e os adultos, eu tinha esse contato maior na clínica. Hoje, meu público, vamos dizer, atual, é mais crianças e adolescentes do que adulto. Mas eu sempre reafirmo. Délis, você atende adulto? Atendo. A grande maioria online. E eu sou muito transparente com meus pacientes. Olha, no meu Instagram, os meus conteúdos são mais voltados para o público infanto-juvenil, mas eu tenho formação específica para atender você. Mas você pode se sentir à vontade, se você queira ou não permanecer comigo. Eu acho muito importante a gente ser transparente. Muitos deles continuam comigo até hoje. E essa liberdade de escolha também é importante. Exatamente. Para ele se sentir até seguro naquilo que ele vai fazer. Exatamente, porque ele pode se perguntar como... Mas ela só atende criança, é voltado só para criança, então é muito importante a gente ser transparente. Olha, no Instagram é voltado para infanto-juvenil, mas como você está comigo há muito tempo, você pode escolher se você quer continuar comigo ou se você pode se sentir à vontade para buscar outro profissional, que seja o foco maior em adulto. Então eu sempre faço isso, porque eu acho importante. Délis, eu já fiz alguns cursos de atualização com você. E nesses cursos, a maior parte deles, você ali está lidando com adultos, para ensinar esses adultos a lidar com crianças. É uma outra atmosfera, uma outra pegada, é uma outra possibilidade de ser uma psicóloga e de atuação. Como é isso? É desafiador, porque assim, ali eu tô ensinando, de certa forma, né? Quando a gente vai ministrar um curso, é o que a gente aprendeu e a gente vai tentar repassar por outras pessoas. Então, eu tento dar o meu melhor quando acontece o curso. Eu gosto da interação com os adultos, principalmente ali, que é um público muitas vezes voltado para a área da psicologia, então eles já têm um entendimento maior sobre aquele conteúdo que está sendo ministrado, e assim, eu não vejo como algo tão desafiador assim, mas algo muito importante para a minha profissão, o crescimento daquelas pessoas que estão ali, que de certa forma tiraram um tempo e confiaram no meu trabalho. Eu vejo como algo só engrandecedor. Isso, eu perguntei no sentido mesmo da relação, né? Você sai de uma relação ali, e eu vejo, por exemplo, o psicólogo, o pastor, o padre, o policial, o médico, o professor, as pessoas que trabalham com grandes públicos.
Uhum. que tem responsabilidades com outras pessoas na construção de uma conduta, na Uhum. construção de um papel social, de uma performance. Uhum. Isso sobrecarrega de qualquer forma as pessoas que têm essas funções. E às vezes tem que ter alguém que faça. Uhum. Não é uma questão eu estou fazendo um trabalho que está me sugando bastante. Mas tem alguém que tem que fazer. Uhum. Nessa experiência já profissional da Delis, ou seja, você falou agora há pouco sobre a Delis enquanto estudante. A Delis psicóloga, a rotina, a labuta, né? Como é que a Delis cuida da própria Delis? Pois é. Eu tento, nas condições que eu tenho, eu priorizo muito meu autocuidado. Eu tento dar o meu melhor na minha profissão, eu tento dar o meu melhor como Delis com a minha família, eu tento dar o meu melhor como Delis na parte espiritual, na parte física. Então, eu tento ter uma rotina organizada, que muitas vezes não fica tão organizada, mas eu tento sempre manter, porque é o que eu cobro muitas vezes dos meus pacientes. Tá se cuidando? Tá fazendo atividade física? Tá tendo um momento com as pessoas que você ama? Por quê? Então, assim, fica até contraditório eu perguntar algo, muitas vezes, para os meus pacientes e eu não fazer. Né? Então, assim, eu priorizo muito, por mais que minha rotina seja muito cansativa. Cansativa que eu digo assim, porque é cansativa e grata, porque uma coisa não anula a outra. Né? Mas eu sou muito grata pela rotina que eu tenho. Mas, assim, chega o final do dia, realmente a gente está exausto. Mas é muito importante, porque tudo isso um dia foi um sonho para mim. Delis, você é uma estudiosa. Sim. Você estuda sempre para ministrar curso, para trabalhar nas suas funções, da escola, da clínica. Hoje você consegue enxergar muito melhor o horizonte que a psicologia apresenta para aqueles que estão fazendo. E eu pergunto como estudante, lá na faculdade que eu estou fazendo psicologia, a FACID, eu vejo muita gente boa, muita gente trabalhando, muita gente fazendo psicologia, mas tem outras faculdades que também têm psicologia. O horizonte dessa profissão. Uma vez eu li um artigo que dizia assim, a psicologia é uma das profissões que vai desaparecer. E hoje alguns dizem, a psicologia é a ciência do futuro. E eu acho assim, a psicologia é atual, é desse momento, ela é nova, é de agora e precisa ser aplicada nesse momento. E acredito que quem tiver um comprometimento com o seu estudo e com o seu profissional, com o seu lado profissional, vai ter espaço. Como você olha os horizontes hoje da psicologia, já tendo alguns anos aí de vivência. São muitos. A nossa área ela vem crescendo cada vez mais. Não faço tanto tempo de formada, né? Mas hoje eu vejo que expandiram muito os campos. E assim, depende, como eu falei no início, depende muito do profissional, depende muito da sua força de vontade. Eu entendo que se torna mais corrido trabalhar, estudar. Eu tive o privilégio de só estudar. Mas, e mesmo assim foi desafiador. Imagina outras pessoas que trabalham, estudam, muitas vezes cuidam já tem sua família, cuidam de filhos. Mas assim, dar o seu melhor nas condições que você tem. Porque campo tem, mas vai depender muito do profissional para você, de certa forma, se destacar no ambiente de trabalho. Nessa perspectiva dessa capacidade, você tem abordagens que... A Delis, Roberta, ela tem abordagens específicas do qual ela gosta de trabalhar com elas. Uhum. Quais seriam essas abordagens que você aplica mais, por exemplo, no seu processo clínico? Pronto. A minha abordagem da psicologia é a terapia cognitiva comportamental. É a que eu atuo tanto criança, adolescente, então é voltado para algumas demandas, no caso. A gente trabalha adaptação escolar, a gente trabalha separação de pais, a gente trabalha questão de autoestima, questão de habilidades sociais. Então, são as principais demandas que chegam para mim. Né? Então, o meu foco é a terapia cognitiva comportamental para trabalhar com essas demandas. Dentro dessa abordagem deles, nós temos um mundo que eu, como historiador, até observo bastante, e como filósofo também observo os pensamentos dentro da história. Se você olhar até o final do século XIX, começo do século XX, você tinha as sociedades em que as mudanças elas eram muito lentas. Uhum. As mudanças sociais, as mudanças de capacidade de carreira,
as possibilidades de vida de uma forma geral. E se falar de Brasil aí nem se conta, porque a gente viveu praticamente aí até 1989 dentro de uma colônia e uma monarquia, depois entra para uma república velha, ou seja, a psicologia vai ganhar força na década de 60 e de lá para cá ela vem caminhando, ou seja, ela ainda é uma criança dentro do Brasil e dentro da própria atmosfera do pensamento social. Pegando essa rotina, essa lógica da sociedade, dessas mudanças que eram pequenas, mas que se você pega metade do século XX agora, nós estamos em 2025, 25 anos do século XXI, né? Um quarto do século XXI. E nesses 25 anos do século XXI, nesses 30 anos, pegando o final do século passado com esse século agora, as mudanças começaram a ocorrer numa velocidade muito grande. Então, assim, passa-se 2, 3, 4 anos, é como se no século XIX passasse 100 anos. O que era 100 lá é 3, 4 aqui, de mudanças significativas, de novas possibilidades, de novas abordagens, de novas carreiras, né, do que a tecnologia está trazendo, do que a inteligência artificial vem trazendo. Eu lembrei de uma situação agora, que me perguntaram. Delis, é verdade que daqui a um tempo as pessoas não precisam mais de terapia porque tem o chat GPT? Aí eu fiquei pensando, né? Eu acredito, aí eu fiquei pensando, demorei e falei assim, olha, eu não tenho como te dizer, mas o que eu garanto? Vai ter psicólogo sim, porque terapia é feito de vínculo. E o chat GPT não vai oferecer isso. Então, ele pode oferecer a resposta que você quer ouvir, mas vínculo, presença, é o nosso diferencial. Esse chat, eu nunca tive acesso a ele, nunca usei, de verdade. Mas vejo as pessoas falarem. E eu concordo com você com a questão do vínculo. Ele não demonstra uma sociedade carente, vazia, espaçada, uma sociedade que os aglomerados de pessoas eles são muito mais construídos para a imagem da rede social do que de fato para a vivência daquele conjunto de amigos que se encontram ou não. A gente não está vivendo assim uma certa transição disso, não está sabendo fazer a leitura do que é viver em sociedade. Assim, eu acredito que tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O chat GPT, ele tem, sim, as suas importâncias, mas em relação à psicoterapia em si, né, eu não vejo essa substituição e também não vejo, como eu falei, a questão do vínculo, né, e também não vejo a questão de carência, mas eu vejo algo que seja de uma sociedade mais imediatista. Eu quero perguntar isso, eu quero a resposta agora. Entendeu? Entendi. Mas nesse sentido. E essa sociedade imediatista que você traz pra gente é justamente nessa configuração que eu coloquei, porque hoje, por exemplo, nós temos aqui um podcast gravado que vai dar uma hora e alguma coisa de gravação. Mas nós sabemos que aquele corte do Instagram de 1 minuto e meio por Reels talvez seja a maior força que a gente vai conseguir agregar e engajar nesse processo todo, porque as pessoas gostam dos cortes, elas gostam das frases feitas. O imediatismo ele não te propõe a ter uma leitura solitária, ler um livro que tenha um certo volume, ou seja, não há uma desumanização nas ações, ou seja, é como se o ser humano ele tivesse optando, escolhendo algumas coisas que não contribuem com o crescimento, com o processo de amadurecimento dele. Mas aí tudo é questão de escolha, né? A gente sabe o que escolher, o que assistir. Quando eu falei da questão do imediatismo, é porque é muito mais fácil perguntar algo e a pessoa, alguém, uma tecnologia, dá uma resposta ali mais rápido para você, né? E eu não sei se eu falo infelizmente ou felizmente, mas essa questão do Reels, eu não vejo só pelo lado ruim, não. Eu vejo assim, muitas vezes a pessoa não tem a questão de tempo mesmo para assistir, né? Não vamos, assim, a gente não pode generalizar, ninguém conhece a rotina do outro, né? Mas assim, vai ter gente que é por questão de imediatismo, não quero assistir isso aqui, que é muito grande, mas vai ter gente que gostaria até de assistir, mas às vezes pela questão da rotina, do tempo, não dá, então é mais fácil algo mais curtinho ali e rápido. Ontem eu fazia uma leitura e apareceu uma publicação de uma série nova que eu nem assisti na Netflix, que são 11 capítulos de 13 minutos. E aí
vamos dizer assim, a sedução pra assistir a série é justamente isso. Olha, é uma série muito boa, é um romance, mas são 11 capítulos de 13 minutos. Uhum. Pô, 11 capítulos de 13 minutos. Por que não fez um filme logo? Um filme. O que é 11 capítulos de 13 minutos? Por conta dessas quebras, dessas paradas, dessa questão da rotina. Sim. Né? Mas o filme também você pode parar na metade e continuar depois. Eu tava Sim. assistindo novamente essa semana. Assisti o Náufrago, O Grande Desafio, O Gladiador. Filmes longos, mas eu parava. Agora eu vou dar uma descansada, eu vou dar uma estudada. Uhum. Agora eu vou ler um livro, depois eu volto. Ou seja, não precisa que a série em si, ela tenha ali aquela dinâmica de começar, o começo, meio e fim, rapidamente. E assim, as minhas perguntas e a minha forma de ver, ela muito indo para um lado analógico. Sim. Onde eu compreendo que tem que haver o esforço, tem que haver o desconforto, tem que haver o processo mesmo de você lidar com uma leitura densa. Uhum. E aí eu me lembro de Ítalo Calvino, que é um italiano, que ele tem um livro, ele escreveu um livro, Por que ler os clássicos? Por que você deve ler uns clássicos? Os clássicos são livros que têm uma certa robustez de páginas, de história, de dificuldades para você encontrar, mas eles Sim. são maravilhosos, porque quando você consegue destrinchar, entrar no mundo dos clássicos, você começa a compreender a vida, o dia a dia de uma forma muito maior. Uhum. Então, eu, Eliel Santana, enquanto professor, enquanto educador e agora enquanto estudante de psicologia, eu tenho essa preocupação. Né? Tem até um grupo de estudantes que a gente está fazendo agora de psicologia, onde a preocupação é fazer análises clínicas, psicológicas dos personagens de livros clássicos. De Dostoiévski, de Machado de Assis, de Shakespeare, dentre outros. Uhum. Ou seja, essa necessidade de você olhar para essas problemáticas humanas que nós temos e trazer elas para o mundo da literatura, até por conta de que, se você for observar bem, toda a nossa vida humana, a literatura nada mais é do que, como a arte, contar aquilo que o ser humano viveu de fato. Tem o Sermão da Quarta-feira de Cinza, né, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: as pessoas elas têm que optar entre viver e durar. Padre Antônio Vieira. É um sermão lindo. O Sermão da Quarta-feira de Cinza, onde ele vai dizer o que é viver e o que é durar. Tem gente que dura muito, mas não significa nada. Uhum. Tem gente que vive razoavelmente pouco. E eu nem digo assim, viver a vida biológica. Mas você vive, às vezes, num local, você não vive tanto. Mas você significa muito. Tem gente que dura muito no lugar, Sim. mas não significa nada. Então, nós estamos diante mesmo de problemáticas que, acredito, você na clínica recebe demandas do qual você vai ter que rever, estudar novamente, olhar para aquela demanda, né, e fazer uma ressignificação da própria deles a todo momento dentro da psicologia para poder atender, conversar e desenrolar tudo isso. Até, não só na escola, na clínica, a gente precisa dessa parceria. Você falou, você precisa estudar novamente o tempo todo. A gente precisa estar estudando o tempo todo. Por quê? Porque o nosso paciente, o nosso aluno, ele vai estar apresentando modificação de comportamento, e muitas vezes a gente fala, opa, tem algo aqui que eu preciso estudar mais. Tem uma situação aqui que a família, ela precisa ter um olhar mais observador para ver se isso está acontecendo em casa também. Então é muito importante tudo isso, é muito importante a gente ter esse olhar mais sensibilizado em relação a tudo. Delis, e é bem desafiador. Nesse momento, onde você está atendendo, quem quiser, o serviço da Delis Roberto como psicóloga, deve Pronto. se dirigir como? Celular, Instagram, clínica? Pronto, gente, eu tô atendendo na clínica, no Espaço Terapêutico É Viver, e tô atendendo também na Culumim, pediatria, tá? Meu público é infanto-juvenil. Delis, você atende adulto? Atendo sim, tá bom? Mas meu público principal é infanto-juvenil. Meu Instagram é Psidelis Rocha, então vocês podem seguir, e lá tem o contato do meu WhatsApp. Delis, alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, que eu não fiz, e que você gostaria de falar? Pô, eu quero falar desse assunto, isso é interessante, algo que tá ali dentro de discussões que você está observando dentro da sua percepção da sociedade. Acredito que você perguntou um pouco de tudo, mas assim, se eu puder ajudar os estudantes de psicologia, Isso. de certa forma, antes de ser um bom profissional, sejam bons seres humanos. Porque a gente não sabe o que o outro está vivendo.
a gente não sabe como é a realidade do outro. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar de acolhimento, de sensibilidade, de empatia na prática. Porque faz total diferença na nossa vida, como pessoa e como profissional. Bom, Délis, eu gostaria muito de agradecer do fundo do coração, lhe tenho como uma das principais profissionais da psicologia em Teresina. Obrigada. Né, por acompanhar seu trabalho, por ter trabalhado com você, por ter já também feito alguns cursos. Então a gente vai acompanhando como, por exemplo, você tem uma preocupação muito grande, né, de produzir conteúdo, dizer assim, olha, tem esse cinema aqui, tem esse filme, ó, vai ter esse acontecimento na praça, vai ter aqui uma peça de teatro para criança. Então essa preocupação que não é clínica, que não lhe traz retorno financeiro, mas que é uma contribuição desse ser humano bom que você acabou de falar, ou seja, você está ali se preocupando e aí as pessoas começam, poxa, se eu quiser assistir um bom filme, não, a Adélia está indicando, deve indicar algum filme. Sim. A Adélia vai indicar algum lugar. Vai acontecer alguma coisa bacana para a família aqui em Teresina, eu vou lá no Instagram da Adélia. Essa preocupação, né, de ser uma Adélia Roberta que de fato saia dessa atmosfera só profissional, mas que é uma ser humana que realmente cumpre com a sua função de deixar um bom legado. É justamente isso. Assim, na minha profissão e na minha vida, eu tento sempre, como eu sempre repeti aqui, dar o meu melhor nas condições que eu tenho. Em relação a isso, das publicações para criança, é porque nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem acesso. Então, por que eu não posso divulgar? Por que eu não posso pesquisar? E para divulgar para as pessoas. Porque muitas vezes tem criança que não tem acesso e tem vários lugares aqui em Teresina que são legais, que são importantes, que estão oferecendo algo. Que estão oferecendo. Então é muito importante a gente pensar no outro também em relação a tudo, seja na nossa profissão ou seja na nossa vida. Eu gosto muito dessa sua pegada porque eu vejo que às vezes por que não tem público no teatro? Porque não foi trabalhado as pessoas para ir ao teatro. Sim. Por que não as pessoas elas só aderem ao cinema se o filme todo mundo estiver assistindo? E não porque o filme é legal, mesmo que pouca gente esteja vendo. Porque ela se acostumou a ir pelo efeito manada e ela não tem ali a liberdade, a capacidade de fazer a escolha tecnicamente dentro da sua condição. Sim. Cada um, como você falou agora há pouco, tem realmente sua liberdade, seu direito de escolha. Mas é possível que todos possam atuar no sentido de dizer, olha, nós estamos aqui para oferecer um pouco disso aí. E então, ter acesso a isso, e ter acesso, porque às vezes, por exemplo, dia 3 agora de maio, vai ter o lançamento do livro da Clara Mello, a filha do João Cláudio, mas hoje é a Clara Mello, né? O João Cláudio é o pai da Clara, não é a Clara que é filha do João, o João Cláudio é o pai da Clara, no sentido de que a Clara conquistou seu espaço Sim. hoje, ou seja, ela não precisa mais ser apresentada apenas como a filha do João Cláudio. Clara Mello, escritora, já estudiosa, vai estar em Teresina agora no Rio Poti, lançando um livro, Paixões Necessárias, acho que o nome é esse, Paixões Necessárias, ou Urgentes, Paixões, eu sei que tem paixão no meio. E já eu me lembro que entrevistei a Clara, quando era criança, ela fez A Casa de Isabel, um livro belíssimo, que nem parece que foi feito por uma criança. E ela já tinha esse dom. E ela fez letras, né? Ela morava no Rio, num campo muito aberto de capacidades, mas o que ela gostava era de escrever e ler. E ela venceu na vida através da literatura. Então isso é uma coisa muito bacana, você vencer pelo aquilo que às vezes ninguém acredita que você vai vencer. Sim. Você não vai vencer pela literatura. Ela venceu com a literatura, ela está vencendo com os livros, ela está se tornando importante através disso. Eu acho que é isso justamente que você vai trabalhando e que vai sugerindo aos outros que estão próximos a você. Então, assim, muito obrigado. E o podcast fica aqui à vontade. Sempre que você tiver os seus cursos, avisem. Pronto. Que a gente está divulgando, a gente está falando e está convidando as pessoas. Em breve teremos muitas novidades, né? Outros cursos e eu vou estar divulgando tudo isso no Instagram, gente. Já tem um na ponta aí, né? Tem. Mas eu não divulguei ainda. Divulgou, tá bom? Não, ainda não. Ainda tá guardado, né? Ainda tá guardado. Eu vou divulgar lá no Instagram. Tá certo. Pois, meus amigos, aqui nós conversamos com Délis Roberta, psicóloga escolar, psicóloga clínica, atende de 8 a 80 anos, sem problema nenhum, tá bom? Mas lembre-se, buscar um psicólogo, buscar uma psicoterapia, não é apenas para alguém que está se sentindo doente. Às vezes a gente se sente um pouco confuso com tudo que está acontecendo e precisa de um alinhamento.
de um suporte, de uma ressignificação da vida. Então, você não precisa passar por grandes traumas ou dores emocionais. E eu gravo esse podcast com menos de 24 horas da morte de um dos meus cachorros, que ontem faleceu nos meus braços, né, que era o Sonhador. O Sonhador, ele ganhou esse nome por causa do livro Noites Brancas, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Dostoiévski escreveu Noites Brancas, é o único romance dele, é um livro bem pequeno, mas muito profundo, onde ele fala do sonhador, que é um homem que não se define pelo nome, então acredita-se que pela conduta dele ele seja um homem cheio de sonhos, que se apaixona por Nartiesca, do qual praticamente ele não consegue nem viver essa paixão, e que ela vai ter um final, que não vou contar aqui, mas vai ter um final muito reflexivo do ponto de vista da vida. E o sonhador, dentro do livro, o personagem, ele faz você dar importância aos momentos que você vive, né? Aquele momento que eu tô vendo, eu tô gravando aquele podcast com a Delis, então assim, aquele é o momento. Sim. Eu tô naquele momento torcendo para o meu time de futebol, aquele é o momento. E ele entende nesse livro, Noites Brancas, Dostoiévski quer passar aqui. A vida tá se passando com toda a sua intensidade toda hora. Que não é para você esperar o grande momento, porque os grandes momentos, eles são às vezes os pequenos momentos que nós julgamos socialmente. Então o sonhador, ele tinha esse nome, e aí ele faleceu ontem, dia 30 de abril, eu tô gravando aqui dia 1º de maio, tá certo, com a Delis, e eu queria homenagear a esse meu cachorrinho que teve um ciclo pequeno, muito parecido com o livro, e ele era chamado de pequeno, né, justamente por conta que ele era um husky que ele tinha problemas onde ele não crescia, ele ficou um husky anão. Então foi um momento bem difícil, mas o valor que um animal traz para a vida da gente é algo muito grande. E ele faz parte de uma família da dinastia Dostoiévski, que foi o primeiro que eu tive. Então queria aqui deixar essa mensagem, né, aos animais, essa mensagem. É o primeiro programa que eu gravo após a morte do Papa Francisco, então assim, deixar aqui também meus sentimentos com relação ao Papa Francisco, no sentido de que morreu o ser humano, mas a voz que ele levantou, as causas levantadas, né? O legado dele, as causas que ele levantou, ficaram para que nós possamos lutar por ela, desde que entendamos que sejam as nossas causas. E eu entendo que as causas levantadas pelo Papa Francisco, por exemplo, é uma causa do Elielso, enquanto ser humano, enquanto alguém que acredita na espiritualidade. Então, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Aproveitem e assistem várias vezes esse podcast com a Delis, que eu tenho certeza. Às vezes você dá uma assistida, você assiste pela segunda vez, pela terceira, você vai sempre aprendendo um pouco mais, ou observando, percebendo que uma determinada explicação você não tinha captado ainda. Esse é o podcast Eliel Santana. Eliel Santana, quem tá nervoso hoje sou eu. E estamos aqui sempre, né, nessa construção. Você vai perceber que nos próximos meses o podcast ele vai ganhar ferramentas, oportunidades, interações muito maiores. Nós estamos passando por um processo de estudo e de recolocação do podcast. E esse mês de maio é um mês de aprimoramento para que a gente possa fazer melhores podcasts. E aí, você, Délia, já está convidada para o segundo semestre voltar já nessa interação maior que a gente vai ter num formato ainda mais forte junto com todos que acompanham pelas redes sociais. Voltarei sim. E obrigada, viu, pelo convite. Tamo junto. Obrigado, gente. Um abraço.